Imagine, apenas por um instante, que você possui um poder tão extraordinário que pode moldar cada aspecto da sua realidade, não através de esforço exaustivo, não através de manipulação externa, mas simplesmente através da arte silenciosa da Assunção. Neville Goddard, um dos mestres espirituais mais profundos do século XX, revelou um segredo que a maioria das pessoas jamais compreenderá: que você não atrai aquilo que deseja, você atrai aquilo que você é. Que o mundo externo não é uma força independente agindo sobre você, mas um espelho fiel refletindo de volta as crenças, sentimentos e assunções que você mantém em silêncio dentro de si. Hoje, nesta jornada profunda, vamos mergulhar nos ensinamentos revolucionários de Neville Goddard sobre a manifestação consciente, a lei da Assunção e o poder absoluto da imaginação humana. Prepare-se para descobrir como viver a partir do fim, como encarnar o estado de desejo realizado e como transformar completamente sua vida financeira, emocional e espiritual, através de princípios que são tão práticos quanto são místicos. Vamos começar com o fundamento mais importante de todos os ensinamentos de Neville Goddard. A consciência é a única realidade. Este não é um conceito filosófico abstrato, mas uma verdade prática que, uma vez compreendida, muda tudo. A maioria das pessoas vive acreditando que o mundo externo é real e que sua mente interna é apenas uma espectadora, reagindo ao que acontece lá fora. Mas Neville nos ensina exatamente o oposto. Ele diz que a consciência, a sua consciência individual, é a substância fundamental de tudo o que você experimenta. Não existe um mundo objetivo separado de você. Tudo o que você vê, toca, sente e experimenta é uma projeção externalizada do que você mantém internamente como verdade. Pense nisso por um momento. Se a consciência é a única realidade, então tudo o que você está experimentando agora, cada circunstância da sua vida, cada relacionamento, cada número na sua conta bancária, cada sensação de limitação ou expansão, tudo isso é resultado direto do estado de consciência que você tem ocupado. Você não está vivendo em um mundo de fatos fixos. Você está vivendo em um mundo de estados de consciência solidificados. E se você pode mudar sua consciência, você pode mudar sua realidade. Não eventualmente, não talvez, mas inevitavelmente. Esta é a promessa radical de Neville Goddard. Agora, muitas pessoas ouvem isso e pensam que é apenas pensamento positivo disfarçado. Mas não é. Pensamento positivo sugere que você pode pensar bons pensamentos e esperar que coisas boas aconteçam. A lei da Assunção vai muito mais fundo. Ela diz que você deve assumir o sentimento de desejo realizado, não apenas pensar sobre ele. Você deve encarná-lo. Você deve viver dele. A diferença entre pensar sobre algo e assumir algo é a diferença entre sonhar acordado e criação real. Quando você pensa sobre ter dinheiro, você está reconhecendo que não o tem. Quando você assume que é rico, você está operando a partir de um estado de consciência onde a riqueza já é sua realidade. Esta distinção é crucial. A maioria das pessoas passa a vida inteira desejando, esperando, rezando por mudanças. Mas desejo implica falta. Esperança implica incerteza. Oração, quando feita a partir de um lugar de necessidade, reforça a separação entre você e aquilo que você busca. Neville nos ensina que a verdadeira criação não vem do desejo, mas da assunção. Assunção é o ato de aceitar algo como verdadeiro antes de ter qualquer evidência física. É sentir-se rico antes de ver o dinheiro. É sentir-se amado antes de conhecer a pessoa. É sentir-se saudável antes de os sintomas desaparecerem. E aqui está o segredo. O universo não responde ao que você quer, ele responde ao que você assume ser verdade. Deixe-me dar um exemplo prático. Imagine duas pessoas que desejam a mesma quantia de dinheiro, digamos R$100.000. A primeira pessoa pensa constantemente sobre esse dinheiro. Ela visualiza, faz afirmações,
escreve em diários de gratidão, mas no fundo, ela ainda se sente pobre. Ela ainda se preocupa com contas. Ela ainda olha para sua conta bancária com ansiedade. Ela está desejando a partir de um estado de falta. A segunda pessoa, no entanto, assume que já é rica. Ela pode não ter 100 mil reais fisicamente, mas conscientemente ela já se sente abundante. Ela toma decisões a partir desse lugar. Ela fala a partir desse lugar. Ela move-se pelo mundo com a energia de alguém que nunca se preocupa com dinheiro. Qual dessas duas pessoas você acha que vai manifestar a riqueza primeiro? A resposta é óbvia. A segunda pessoa, porque ela não está tentando se tornar rica, ela já é rica em consciência. E a realidade externa sempre se conforma à realidade interna. Agora, você pode estar se perguntando: como exatamente eu mudo minha consciência? Como eu passo de um estado de falta para um estado de plenitude? Esta é a pergunta que vamos explorar profundamente. Mas antes de chegarmos às técnicas específicas, você precisa entender o princípio fundamental. Sua consciência não muda através de ação externa. Ela muda através de assunção interna. Você não precisa fazer nada no mundo exterior para mudar sua consciência. Na verdade, tentar mudar o mundo exterior antes de mudar o mundo interior é sempre um esforço fútil, porque o mundo exterior é apenas um efeito. E você não pode mudar um efeito tentando manipular o efeito. Você só pode mudá-lo mudando a causa. E a causa é sempre consciência. Então a primeira coisa que você precisa fazer é parar de olhar para suas circunstâncias atuais como evidência do que é possível. Suas circunstâncias atuais são apenas o resultado de suas antigas assunções. Elas não têm poder sobre você, a menos que você continue a acreditar nelas. Neville diz repetidamente que as aparências são enganosas. O que você vê com seus olhos físicos não é a verdade final. É apenas uma cristalização temporária de um estado de consciência anterior. E assim como esse estado criou essas circunstâncias, um novo estado pode criar novas circunstâncias. Não importa o quão fixo algo pareça, não importa o quão impossível uma mudança pareça ser, tudo pode ser transformado quando você muda o estado de consciência de onde está operando. Pense na sua vida como um filme sendo projetado em uma tela. A maioria das pessoas, quando não gosta do que vê na tela, corre até a tela e tenta mudá-la. Elas arrancam pedaços dela, pintam sobre ela, brigam com a imagem. Mas isso não funciona, porque a imagem na tela não é a fonte. A fonte é o projetor. E o projetor é a sua consciência. Se você quer mudar o que aparece na tela da sua vida, você não mexe na tela, você muda o filme que está sendo projetado. Você muda a assunção que está mantendo. E quando você faz isso, a tela, a sua realidade externa, não tem escolha senão mudar também. Agora isso nos leva a um ponto muito importante: a imaginação. Neville Goddard considerava a imaginação como a força mais poderosa do universo. Ele dizia que Deus é a imaginação humana. Isso pode soar estranho no início, mas o que ele quer dizer é que a capacidade de imaginar, de criar imagens mentais, de sentir estados internos que ainda não têm forma física, essa é a própria essência da criação divina. Você não está apenas usando sua imaginação para sonhar. Você está usando sua imaginação para criar. Cada imagem que você mantém na sua mente, cada sentimento que você cultiva no seu coração, cada conversa que você tem consigo mesmo, tudo isso está moldando a realidade que você vai experimentar. A maioria das pessoas usa sua imaginação de forma inconsciente e destrutiva. Elas imaginam o pior. Elas se preocupam, elas ensaiam mentalmente cenários de fracasso, rejeição e perda. Então, se perguntam por que essas coisas continuam acontecendo em suas vidas. Mas a imaginação não distingue entre o que você quer e o que você não quer.
Ela simplesmente cria o que você assume ser verdade. Se você assume que vai falhar, você cria o fracasso. Se você assume que as pessoas vão rejeitá-lo, você cria a rejeição. Se você assume que nunca terá dinheiro suficiente, você cria a escassez. Sua imaginação está sempre trabalhando. A questão é, você está usando-a conscientemente para criar o que deseja ou inconscientemente para perpetuar o que teme? Neville nos ensina que devemos disciplinar nossa imaginação. Devemos direcioná-la intencionalmente para os estados que desejamos experimentar. E a maneira de fazer isso não é apenas visualizando vagamente, mas entrando no sentimento de desejo realizado. Você deve imaginar-se no final, já tendo alcançado o que deseja, e sentir a realidade disso. Não como algo que vai acontecer, mas como algo que já aconteceu. Este é o segredo. Viver a partir do fim. Não viver em direção ao fim, mas viver a partir dele. Deixe-me explicar isso de forma mais clara. Digamos que você deseja um novo carro. A maioria das pessoas visualiza o carro, imagina-se dirigindo, mas sempre a partir de um lugar de não ter. Elas estão imaginando como seria bom ter aquele carro. Mas Neville diz que isso não é suficiente. Você não deve imaginar como seria ter o carro. Você deve imaginar a partir do lugar de já ter o carro. Qual é a diferença? Quando você imagina como seria ter o carro, você está reconhecendo que não o tem. Quando você imagina a partir de ter o carro, você está assumindo que ele já é seu. Você pode imaginar-se chegando em casa depois de dirigir o carro, colocando as chaves na mesa, sentindo a familiaridade dele. Você está vivendo a partir do fim, não caminhando em direção a ele. Esta diferença sutil é tudo. Porque quando você vive a partir do fim, você muda seu estado de consciência. E quando seu estado de consciência muda, o mundo externo deve mudar para refletir isso. Não há outra maneira. É uma lei, não uma lei física, mas uma lei espiritual, que é muito mais fundamental e poderosa do que qualquer lei física. Agora, eu sei que algumas pessoas estão ouvindo isso e pensando, mas e o trabalho? E a ação? Eu não preciso fazer nada? Esta é uma pergunta importante, e a resposta é sim e não. Sim, você precisará tomar ação, mas não a ação forçada, desesperada, que vem de um lugar de medo e falta. A ação que você tomará virá naturalmente do estado de consciência que você assumiu. Quando você vive a partir do fim, você naturalmente se move de maneiras que estão alinhadas com esse fim. As ideias certas vêm, as pessoas certas aparecem, as oportunidades certas se apresentam, e você age a partir de um lugar de inspiração, não de desespero. A maioria das pessoas está tentando fazer, na esperança de eventualmente ser. Mas Neville nos ensina o oposto. Você deve primeiro ser, e então o fazer acontece naturalmente. Quando você assume o estado de ser rico, você naturalmente tomará decisões ricas. Quando você assume o estado de ser amado, você naturalmente atrairá amor. Quando você assume o estado de ser bem-sucedido, você naturalmente encontrará caminhos para o sucesso. Você não está forçando nada. Você está simplesmente sendo fiel ao estado que assumiu, e a realidade se organiza em torno disso. Vamos falar agora sobre algo que muitas pessoas lutam para entender: a relação entre suas assunções silenciosas e sua realidade manifesta. Você pode estar conscientemente afirmando que é rico, que é amado, que é bem-sucedido. Mas se no fundo, em suas assunções silenciosas, você ainda acredita o contrário, então é a assunção silenciosa que vai se manifestar. Suas crenças subconscientes são muito mais poderosas do que suas afirmações conscientes. Então, o trabalho real não é apenas repetir afirmações positivas, é identificar e transformar as crenças profundas que você tem sobre si mesmo e sobre a vida. Como você faz isso? Você começa prestando atenção aos seus pensamentos automáticos. Quando você pensa em dinheiro, qual é o primeiro sentimento que surge?
É ansiedade? É medo? É uma sensação de nunca ter o suficiente? Esses sentimentos revelam suas assunções subconscientes. E essas assunções são o que está criando sua realidade financeira. Se você quer mudar sua realidade financeira, você deve primeiro mudar essas assunções. E você faz isso não lutando contra elas, mas substituindo-as. Você escolhe uma nova assunção, uma que reflita a realidade que deseja, e você persiste nela até que ela se torne natural. Neville diz que persistência é a chave. Você não pode assumir algo uma vez e esperar que mude sua vida. Você deve persistir na assunção. Você deve retornar a ela repetidamente, especialmente quando as aparências externas contradizem o que você está assumindo. E elas vão contradizer. Nos estágios iniciais, o mundo externo ainda estará refletindo suas antigas assunções. Mas se você persistir na nova assunção, se você se recusar a aceitar as aparências como finais, eventualmente o mundo externo não terá escolha, se não se conformar à nova assunção. Esta é uma das partes mais desafiadoras do processo, porque requer fé. Não fé cega, mas fé baseada na compreensão de como a consciência funciona. Você deve confiar que, se você assume algo consistentemente, isso deve se manifestar. Não porque você está forçando o universo a obedecer, mas porque é assim que a realidade funciona. Consciência sempre se manifesta, sempre, sem exceção. A pergunta é apenas, qual consciência você está mantendo? Agora, vamos mergulhar mais profundamente no conceito de estado. Neville fala constantemente sobre estados. Um estado é uma configuração específica de consciência. É uma combinação de pensamentos, sentimentos, crenças e assunções que criam uma atmosfera interna particular. E essa atmosfera interna determina o que você atrai e experimenta no mundo externo. Você pode pensar em estados como diferentes estações de rádio. Cada estação transmite uma frequência diferente, e dependendo de qual estação você está sintonizado, você receberá programação diferente. Se você está sintonizado no estado de pobreza, você receberá experiências de pobreza. Se você está sintonizado no estado de abundância, você receberá experiências de abundância. E a beleza disso é que você pode mudar de estado a qualquer momento. Você não está preso a nenhum estado. Você pode sair do estado de solidão e entrar no estado de amor. Você pode sair do estado de doença e entrar no estado de saúde. Você pode sair do estado de fracasso e entrar no estado de sucesso. A mudança de estado é instantânea. É a manifestação física que leva tempo. Mas a causa, a mudança de estado, acontece em um momento. Como você muda de estado? Você muda através do sentimento. O sentimento é o segredo. Neville escreveu um livro inteiro chamado Sentimento é o Segredo, e este é talvez o ensinamento mais importante de todos. Você não muda de estado através do pensamento sozinho. Você muda através do sentimento. Você deve sentir-se diferente. Você deve cultivar a emoção do desejo realizado. Se você quer ser rico, você deve sentir como se sente uma pessoa rica. Não na superfície, mas profundamente. Você deve habitar essa sensação até que ela se torne natural para você. E aqui está algo crucial. Você não precisa saber como seu desejo vai se manifestar. Você não precisa descobrir o caminho. Você não precisa ter um plano. Tudo o que você precisa fazer é ocupar o estado. Quando você ocupa o estado consistentemente, o caminho aparece. As pontes de incidentes, como Neville a chama, começam a se formar. Pessoas, eventos, circunstâncias, todas começam a se organizar de maneiras que você nunca poderia ter planejado ou previsto. E você se encontra movendo-se naturalmente em direção à manifestação física do seu desejo, não através de luta, mas através de fluxo.
Muitas pessoas cometem o erro de tentar descobrir o como antes de assumirem o estado. Elas dizem, eu assumirei que sou rico quando souber como vou ganhar o dinheiro. Mas isso é inverter a ordem. Você deve assumir primeiro. O como vem depois. Se você esperar para saber o como antes de assumir, você nunca assumirá, porque o como só aparece para aqueles que já assumiram. Esta é a natureza da fé. Fé não é acreditar apesar da falta de evidência. Fé é assumir antes da evidência, sabendo que a evidência deve seguir. Vamos falar agora sobre algo que é fundamental para entender Neville: a natureza do tempo. A maioria das pessoas pensa no tempo como uma linha reta, onde o passado já aconteceu, o presente está acontecendo e o futuro ainda vai acontecer. Mas Neville nos ensina que todo o tempo existe simultaneamente. Passado, presente e futuro não são separados. Eles são todos agora. E a versão de você, que já tem tudo o que deseja, já existe. Ela não é uma possibilidade futura. Ela é uma realidade atual em uma dimensão diferente de consciência. Quando você assume o estado de desejo realizado, você não está criando algo novo. Você está sintonizando-se com uma versão de realidade que já existe. Você está mudando de uma linha de tempo onde você não tem o que deseja para uma linha de tempo onde você já tem. E essa mudança acontece através de assunção, não através de ação física, mas através de mudança de consciência. Você literalmente salta de uma realidade para outra quando muda seu estado de consciência. Isso pode soar estranho, quase de ficção científica, mas quando você realmente entende isso, ele liberta você completamente. Porque significa que você não está tentando criar algo do nada. Você está simplesmente escolhendo qual versão de realidade você quer experimentar. E a escolha acontece através da assunção. Quando você assume que é rico, você salta para a linha de tempo onde você é rico. Quando você assume que é amado, você salta para a linha de tempo onde você é amado. E quanto mais firmemente você mantém a assunção, mais completamente você se estabiliza nessa nova linha de tempo. Agora, isso não significa que a mudança física acontece instantaneamente. Há um lapso de tempo entre a assunção interna e a manifestação externa. Neville chama isso de intervalo entre o plantar e a colheita. Quando você planta uma semente no solo, você não vê a árvore imediatamente. Há um período de gestação. Mas se você plantou a semente, se você a regou, se você a nutriu, você pode ter certeza de que a árvore virá. Da mesma forma, quando você assume um estado, há um período de gestação antes que ele se manifeste fisicamente. Mas se você persistir na assunção, a manifestação é inevitável. O problema é que a maioria das pessoas desiste durante esse período de gestação. Elas assumem algo, não veem resultados imediatos e voltam ao velho estado. E então se perguntam por que nada muda. Mas você não pode plantar uma semente hoje, desenterrá-la amanhã para ver se está crescendo e esperar que ela se torne uma árvore. Você deve plantá-la e deixá-la em paz. Você deve confiar no processo. Da mesma forma, você deve assumir seu estado e mantê-lo, independentemente do que as aparências atuais pareçam dizer. Deixe-me dar um exemplo prático de como isso funciona. Digamos que você está desempregado e deseja um emprego específico. A maneira antiga de abordar isso seria enviar currículos, fazer networking, ir a entrevistas, tudo a partir de um lugar de necessidade e medo. E talvez você consiga o emprego, talvez não. Mas a abordagem de Neville é diferente. Ele diria: primeiro, assuma que você já tem um emprego. Entre no sentimento de já estar empregado nessa posição. Imagine-se no final do seu primeiro dia de trabalho, chegando em casa, falando com um amigo sobre como foi seu dia. Sinta a realidade disso. Então,
A partir desse estado, tome as ações que se sentem naturais. Você ainda pode enviar currículos, ainda pode ir a entrevistas, mas você não está fazendo isso a partir de um lugar de desespero. Você está fazendo isso a partir de um lugar de certeza. E essa mudança de energia muda tudo. As pessoas sentem sua confiança. As oportunidades aparecem de maneiras inesperadas. E você descobre que o caminho para o emprego se desenrola de forma muito mais suave e natural do que você poderia ter planejado, porque você não está tentando fazer acontecer, você está permitindo que aconteça a partir do estado de já ter. Agora vamos abordar um dos maiores obstáculos que as pessoas enfrentam: a dúvida. A dúvida é o assassino de manifestações. Quando você duvida, você cancela sua assunção. Você envia sinais mistos e o universo responde à sua assunção dominante. Se você assume que é rico durante 5 minutos por dia, mas passa as outras 23 horas e 55 minutos duvidando, preocupando-se e acreditando em falta, então a dúvida é sua assunção dominante e é isso que vai se manifestar. Então, como você lida com a dúvida? Primeiro, entenda que a dúvida é normal. Ela vai aparecer, especialmente nos estágios iniciais, quando você está tentando mudar uma crença profundamente arraigada. A dúvida vai surgir e dizer: isso não está funcionando, você está se enganando, nada mudou. E aqui está o que você faz. Você não luta contra a dúvida. Você simplesmente retorna à assunção. Cada vez que a dúvida aparecer, você gentilmente a deixa ir e retorna ao sentimento de desejo realizado. Você não precisa vencer a dúvida, você só precisa escolher a assunção mais do que escolhe a dúvida. Pense nisso como treinar um músculo. No início, o músculo é fraco, mas cada vez que você o usa, ele fica um pouco mais forte. Da mesma forma, cada vez que você escolhe a assunção em vez da dúvida, sua assunção fica mais forte e, eventualmente, ela se torna mais forte do que a dúvida. E quando isso acontece, a manifestação não pode ser impedida. Neville também nos ensina algo muito importante sobre a natureza da realidade objetiva. Ele diz que não existe uma realidade objetiva separada de nós. Tudo o que chamamos de mundo objetivo é, na verdade, nossa consciência objetivada. O mundo não é algo lá fora que existe independentemente de nós. É nossa própria consciência empurrada para fora. E isso significa que não há limites para o que podemos mudar. Porque se tudo é consciência, então mudando a consciência, podemos mudar tudo. Isso inclui outras pessoas. Agora, isso é um ponto controverso e precisa ser entendido corretamente. Neville não está dizendo que você pode controlar outras pessoas. Ele está dizendo que a versão das outras pessoas que você experimenta é um reflexo da sua consciência. Se você muda sua consciência sobre alguém, sua experiência dessa pessoa muda. Não porque você manipulou a pessoa, mas porque você mudou a realidade que está experimentando. Deixe-me dar um exemplo. Digamos que você tem um chefe difícil. Você poderia tentar mudar o chefe diretamente, falar com ele, confrontá-lo, reclamar. Mas isso raramente funciona, porque você está tentando mudar o efeito, não a causa. A abordagem de Neville seria mudar sua consciência sobre o chefe. Você assumiria que o chefe é amigável, solidário, generoso. Você imaginaria conversas agradáveis com ele. Você sentiria a realidade de um bom relacionamento com ele. E o que aconteceria? O chefe mudaria, não porque você o forçou, mas porque você mudou a realidade que está experimentando. Você saltou para uma linha de tempo onde o chefe é diferente. Isso também se aplica a relacionamentos românticos. Se você deseja estar com uma pessoa específica, a abordagem de Neville não é perseguir a pessoa, convencê-la ou manipulá-la. É assumir que o relacionamento já existe, imaginar-se no fim, já em um relacionamento feliz e amoroso com essa pessoa. E a partir desse estado, a realidade se reorganiza. Ou a pessoa vem até você,
Ou você percebe que não quer mais essa pessoa e alguém melhor aparece. Ou as circunstâncias mudam de maneiras que você nunca poderia ter previsto. Mas o ponto é, você não está controlando. Você está criando a partir da consciência. Agora, algumas pessoas se preocupam com a ética disso. Elas perguntam, não é errado manifestar uma pessoa específica? Não é violar o livre-arbítrio dela? E Neville responderia, livre-arbítrio é um conceito do mundo da dualidade. No nível mais profundo, existe apenas uma consciência, uma mente, um ser. E todos somos expressões dessa consciência única. Então, quando você muda sua consciência, você não está violando ninguém. Você está simplesmente escolhendo qual versão de realidade você quer experimentar. E nessa versão, a pessoa quer estar com você. Não há violação, porque tudo é consciência. Mas ele também diria, seja cuidadoso com o que você assume, porque você vai recebê-lo. Se você assume que uma pessoa específica é seu parceiro perfeito, certifique-se de que é realmente isso que você quer, porque quando você assume algo consistentemente, isso se manifesta. E você não pode culpar o universo se você manifestou algo que descobriu mais tarde que não queria. A responsabilidade é sua. Vamos falar agora sobre um conceito muito prático e poderoso: revisão. Revisão é uma técnica que Neville ensinou para reescrever o passado. Sim, você leu certo. Reescrever o passado. Agora, você pode estar pensando, como é possível reescrever o passado? O passado já aconteceu. Mas lembre-se do que dissemos sobre tempo. Todo o tempo existe simultaneamente. O passado não é fixo. É apenas uma memória, uma interpretação de eventos. E quando você muda a memória, você muda o efeito que o passado tem sobre você. A técnica de revisão funciona assim. No final de cada dia, antes de dormir, você revisa mentalmente os eventos do dia. Mas em vez de apenas relembrar o que aconteceu, você reescreve os eventos que não gostou. Digamos que você teve uma discussão com alguém. Em vez de reviver a discussão, você imagina a conversa acontecendo de forma harmoniosa. Você ouve a pessoa dizendo coisas gentis. Você se sente em paz. Você reescreve a cena na sua imaginação. Por que isso funciona? Porque o que importa não é o que realmente aconteceu, mas a impressão que ficou na sua consciência. E quando você reescreve a memória, você muda a impressão. E mudando a impressão, você muda o efeito que esse evento tem sobre você e sobre seu futuro. Você literalmente muda a linha do tempo. Você salta para uma versão de realidade onde aquela discussão nunca aconteceu daquela forma. E o resultado é que as coisas que teriam se desenvolvido a partir daquela discussão agora se desenvolvem de forma diferente. Revisão é uma das técnicas mais poderosas que Neville ensinou, e ainda assim é uma das menos utilizadas. As pessoas pensam que é apenas imaginação, que não faz diferença real. Mas Neville dizia que ele usava revisão todos os dias e que ela transformou sua vida. Ele reescrevia qualquer coisa que não quisesse perpetuar. E ao fazer isso, ele criava um passado que apoiava o futuro que desejava, em vez de um passado que o limitava. Agora, vamos falar sobre a técnica mais famosa de Neville, o estado semelhante ao sono, ou SATS. Esta é a técnica que ele considerava mais poderosa para impressionar o subconsciente. SATS é um estado de relaxamento profundo, logo antes de você adormecer completamente, onde você está consciente, mas seu corpo está completamente relaxado. Nesse estado, a mente consciente crítica está relaxada e o subconsciente está mais receptivo a impressões. A técnica funciona assim. Você deita na cama, à noite, pronto para dormir. Você relaxa completamente seu corpo e então você cria uma cena simples na sua imaginação. Uma cena que implicaria que seu desejo já foi cumprido. Não uma cena de você recebendo o que deseja, mas uma cena que aconteceria depois de você já ter recebido.
Por exemplo, se você deseja um novo apartamento, você não imagina procurando o apartamento ou assinando o contrato. Você imagina já estar no apartamento, talvez deitado em sua nova cama, olhando ao redor do quarto, sentindo a realidade de já estar morando lá. A cena deve ser simples, breve, mas vívida, e deve implicar que o desejo já foi realizado. Você repete essa cena várias vezes, com sentimento, até adormecer. E ao adormecer nessa cena, você imprime profundamente no subconsciente a realidade do desejo realizado. E o subconsciente, não distinguindo entre real e imaginado, aceita essa impressão como fato. E então começa a trabalhar para trazê-la à manifestação física. Neville dizia que se você pudesse adormecer no sentimento de desejo realizado todas as noites, você poderia mudar sua vida completamente, porque o estado em que você adormece tende a se repetir ao longo da noite em ciclos de sono. E se você está ciclando através do estado de desejo realizado durante 8 horas, isso cria uma impressão incrivelmente forte, e essa impressão deve se manifestar. A chave para esse ato é o sentimento. Não é apenas visualização mecânica, é visualização com sentimento. Você deve sentir a realidade da cena. Você deve se permitir sentir a emoção de já ter o que deseja. E então, você adormece nesse sentimento. Essa é a impressão que o subconsciente recebe. E é essa impressão que cria sua realidade futura. Agora, algumas pessoas tentam essa ATS e dizem que não funciona. E quando você investiga, geralmente descobre que elas não estavam realmente sentindo. Elas estavam apenas visualizando mecanicamente, sem emoção, ou elas estavam tentando forçar em vez de relaxar. Satis requer um estado de relaxamento profundo e sentimento genuíno. Não é algo que você faz com esforço, é algo que você se permite sentir. Vamos agora abordar um dos conceitos mais profundos de Neville: eu sou. Neville dizia que eu sou são as duas palavras mais poderosas que existem, porque tudo o que você coloca depois de eu sou, você se torna. Quando você diz eu sou pobre, você se torna pobre. Quando você diz eu sou doente, você se torna doente. Quando você diz eu sou sozinho, você se torna sozinho. Mas quando você diz eu sou rico, você se torna rico. Quando você diz eu sou saudável, você se torna saudável. Quando você diz eu sou amado, você se torna amado. Eu sou é o nome de Deus. Na Bíblia, quando Moisés pergunta a Deus qual é o seu nome, Deus responde: eu sou o que sou. E Neville interpreta isso de forma radical. Ele diz que eu sou não é apenas o nome de Deus lá fora, em algum céu distante. Eu sou é o nome de Deus dentro de você. Sua própria consciência de ser, sua própria sensação de existir, esse é Deus. E tudo o que você adiciona a eu sou, você cria. Isso significa que você é o criador da sua realidade. Não em teoria, mas literalmente, você é Deus em forma humana, criando sua experiência através das assunções que você aceita. E a assunção mais fundamental de todas é o que você diz depois de eu sou. Preste atenção em como você completa essa frase ao longo do dia, porque você está constantemente declarando quem você é e o universo está constantemente respondendo. A maioria das pessoas usa eu sou de forma destrutiva. Elas dizem coisas como eu sou tão estúpido, eu sou um fracasso, eu sou azarado, eu sou feio, eu sou indigno. E então se perguntam por que suas vidas refletem essas coisas. Mas é simples. Elas estão criando através das suas declarações de eu sou. E o universo não tem escolha senão confirmar essas declarações. Mas quando você entende o poder de eu sou, você pode usá-lo conscientemente. Você pode começar a dizer: eu sou próspero, eu sou amado, eu sou saudável, eu sou bem-sucedido, eu sou abençoado, eu sou divino.
E quando você faz essas declarações com sentimento, quando você realmente assume esses estados, sua vida começa a refletir essas verdades. Neville conta uma história sobre uma mulher que estava doente e usou o poder de "eu sou" para se curar. Ela simplesmente ficava deitada na cama dizendo para si mesma: "Eu sou saudável, eu sou forte, eu sou perfeita." E ela disse isso com tanto sentimento, com tanta convicção, que seu corpo respondeu. A doença desapareceu, porque a consciência sempre se manifesta. Se você assume que é saudável, seu corpo deve responder a essa assunção. Isso não significa que você ignora o tratamento médico. Isso não é sobre rejeitar a medicina ou agir de forma irresponsável. É sobre entender que a consciência é a causa fundamental de tudo, incluindo a saúde. E quando você muda a consciência, você muda a saúde. E você pode usar tanto a consciência quanto a medicina. Mas a consciência é sempre primária. Agora, vamos falar sobre autoconceito. Autoconceito é a imagem que você tem de si mesmo. A totalidade de todas as crenças e assunções que você mantém sobre quem você é. E seu autoconceito determina completamente o que você pode manifestar. Se seu autoconceito é de alguém que é pobre, você não pode manifestar riqueza permanente, não importa quantas técnicas você use, porque seu autoconceito sempre prevalece. Digamos que você manifeste algum dinheiro, mas seu autoconceito ainda é de alguém pobre. O que acontece? Você perde o dinheiro, ou você o gasta rapidamente, ou surge uma emergência que consome todo o dinheiro. Porque seu subconsciente está trabalhando para retornar você ao estado que corresponde ao seu autoconceito. Essa é a razão pela qual tantas pessoas que ganham na loteria acabam falidas. Elas têm o dinheiro, mas não têm o autoconceito de alguém rico. E o autoconceito sempre vence. Então, se você quer mudar sua vida permanentemente, você deve mudar seu autoconceito. Você deve começar a se ver de forma diferente. E como você faz isso? Através da assunção persistente. Você assume que você é a pessoa que deseja ser. Não que você vai se tornar, mas que você já é. E você persiste nessa assunção até que ela se torne natural, até que se torne seu novo autoconceito. Neville diz que o trabalho mais importante que você pode fazer é construir um autoconceito nobre. Ver a si mesmo como divino, como poderoso, como criativo, como amado, como próspero. Quando você tem um autoconceito elevado, a vida se torna fácil, as coisas fluem para você, as pessoas te tratam bem, as oportunidades aparecem, não porque você está forçando, mas porque você se tornou o tipo de pessoa para quem essas coisas são naturais. E aqui está algo crucial. Você não precisa ganhar um autoconceito elevado. Você não precisa provar que é digno. Você simplesmente assume que você é. Essa é a beleza da lei da assunção. Você não espera até merecer. Você assume agora. E assumindo, você se torna. Vamos agora explorar um aspecto muito prático. Como lidar com circunstâncias difíceis enquanto você está no processo de mudança. Porque a realidade é que quando você começa a mudar sua consciência, o mundo externo ainda pode parecer o mesmo por um tempo. Você pode estar assumindo que é rico, mas sua conta bancária ainda está no negativo. Você pode estar assumindo que é amado, mas ainda está sozinho fisicamente. Como você lida com essa aparente contradição? A resposta é: você não nega as circunstâncias, mas você também não as aceita como finais. Neville diz: as coisas são porque a consciência é. As circunstâncias atuais existem porque foram criadas por uma consciência anterior. Elas são reais no sentido de que você pode tocá-las e vê-las, mas elas não são permanentes. Elas não são a verdade final. Elas são apenas o resultado de velhas assunções. E quando você muda a assunção, as circunstâncias devem mudar eventualmente. Então, quando você olha para as circunstâncias indesejadas, você as reconhece. Sim, isso é o que está aqui agora. Mas então,
você imediatamente retorna à sua assunção. Mas eu sei que estou criando algo novo. Eu sei que minha consciência mudou, e eu sei que a realidade externa vai refletir isso em breve. Você não luta contra as circunstâncias. Você não nega que elas existem. Você simplesmente se recusa a aceitá-las como permanentes, e você persiste na nova assunção. Neville conta a história de um homem que queria imigrar para os Estados Unidos, mas todas as portas pareciam fechadas. Todos os métodos lógicos tinham falhado. Mas ele aplicou a lei. Ele assumiu que já estava vivendo nos Estados Unidos. Ele imaginava-se lá todos os dias. Ele sentia a realidade disso. E ele persistiu, mesmo quando tudo na sua realidade atual dizia que era impossível. Então, de uma forma completamente inesperada, uma porta se abriu. Uma oportunidade surgiu que ninguém poderia ter previsto. E ele se encontrou nos Estados Unidos exatamente como havia assumido. A lição é: não se preocupe com o como. Não se preocupe com o fato de que as circunstâncias atuais não correspondem à sua assunção. Seu trabalho não é descobrir o caminho. Seu trabalho é assumir o fim. E quando você assume o fim fielmente, o caminho aparece. Sempre. Pode não ser o caminho que você esperava. Pode não ser o caminho que você teria planejado, mas será o caminho certo. Agora, vamos falar sobre gratidão antecipada. Esta é uma das ferramentas mais poderosas que você pode usar para fortalecer sua assunção. Gratidão antecipada significa agradecer antes de receber. Não esperar até ter a evidência física para então sentir gratidão, mas sentir gratidão agora, no momento presente, pelo desejo que você sabe que já é seu, em consciência. Por que isso é tão poderoso? Porque gratidão implica posse. Você não pode ser grato por algo que você não tem. Então, quando você sente gratidão genuína pelo seu desejo, você está automaticamente assumindo que você já o tem. E essa assunção cria a realidade. Gratidão antecipada é uma das maneiras mais rápidas de entrar no sentimento de desejo realizado. Tente isso agora. Pense em algo que você deseja. E em vez de desejar, em vez de esperar, em vez de se perguntar quando vai chegar, simplesmente sinta gratidão por isso. Agradeça como se você já tivesse recebido. Sinta a mesma gratidão que você sentiria se a coisa já estivesse na sua mão. E mantenha esse sentimento. Retorne a ele frequentemente e observe como sua realidade começa a mudar. Neville dizia que ele passava muito tempo em gratidão. Ele agradecia constantemente, não pelas circunstâncias externas, mas pela consciência interna. Ele sabia que a consciência era a substância real e as circunstâncias eram apenas sombras. Então, ele agradecia pela consciência do desejo realizado, sabendo que a sombra física seguiria inevitavelmente. Agora, vamos abordar um tópico que muitas pessoas acham difícil: manifestar relacionamentos específicos. Neville tinha muito a dizer sobre isso e pode ser surpreendente. Ele acreditava que você pode manifestar uma pessoa específica em sua vida, e ele não via isso como manipulação ou violação do livre-arbítrio. Por quê? Porque na visão dele não há pessoas separadas. Há apenas consciência. E todos que aparecem na sua vida são reflexos da sua consciência. Quando você muda a forma como pensa sobre alguém, quando você assume que essa pessoa te ama, te respeita, te valoriza, você não está mudando a pessoa lá fora. Você está mudando a versão dessa pessoa que existe na sua consciência. E porque a consciência é a única realidade, quando você muda a versão interna, a versão externa deve mudar para corresponder. Não há duas pessoas separadas. Há apenas a pessoa na sua consciência. E essa pessoa é a única que você realmente experimenta. Então, se você quer estar com alguém específico, a técnica é simples, mas requer persistência. Você assume que o relacionamento já existe. Você imagina cenas que implicariam que vocês estão juntos.
Você pode imaginar um amigo parabenizando você pelo relacionamento. Você pode imaginar estar na casa da pessoa, confortável e familiar. Você pode imaginar um anel de noivado no seu dedo, se esse é o objetivo. A cena específica não importa tanto quanto o sentimento. Você deve sentir o amor, a segurança, a alegria de estar nesse relacionamento. E você faz isso consistentemente, mesmo que na realidade física a pessoa pareça distante ou desinteressada. Você não presta atenção às aparências. Você vive na assunção. E o que acontece? Uma de duas coisas. Ou a pessoa vem até você, mudando de forma que parece milagrosa. Ou você descobre que não quer mais essa pessoa, porque você cresceu e mudou através do processo e alguém melhor aparece. Ou você percebe que o amor que estava buscando já estava dentro de você o tempo todo, e você não precisa mais de ninguém para se sentir completo. O ponto é, você não pode falhar quando usa a lei corretamente. Se você assumir consentimento e persistir, você sempre obterá o cumprimento da assunção. Pode não ser exatamente da forma que você imaginou, mas será sempre melhor do que você poderia ter planejado. Porque o subconsciente, a consciência mais profunda, conhece o que é melhor para você e orquestra as coisas de acordo. Agora, algumas pessoas perguntam, mas e se eu manifestar alguém e depois perceber que não era a pessoa certa, não seria minha culpa? E sim, seria. Mas não no sentido de punição, no sentido de responsabilidade. Você é o criador, e criadores devem ser cuidadosos com o que criam. Por isso Neville sempre aconselhou, assuma o fim, não os meios. Se você quer amor, não assuma uma pessoa específica, a menos que tenha certeza absoluta. Assuma o sentimento de estar em um relacionamento amoroso, feliz, satisfatório. E então, deixe a consciência mais profunda trazer a pessoa certa. Mas se você realmente quer uma pessoa específica e está disposto a aceitar a responsabilidade, então sim, você pode manifestá-la. Neville deu muitos exemplos de pessoas que fizeram exatamente isso. Mas ele sempre enfatizava, seja claro sobre o que você quer, porque você vai receber. Vamos agora falar sobre persistência. Persistência é talvez a qualidade mais importante no caminho da manifestação, porque é fácil assumir algo uma vez. É fácil sentir o sentimento de desejo realizado por alguns minutos, mas o verdadeiro desafio é persistir nessa assunção dia após dia, especialmente quando as circunstâncias externas ainda não mudaram. A maioria das pessoas desiste cedo demais. Elas assumem algo por alguns dias, não veem resultados imediatos e concluem que não funciona. Mas Neville dizia, não é que a lei não funcione, é que você não persistiu o suficiente. A lei sempre funciona, mas ela trabalha no tempo do invisível, não no tempo do visível. E o tempo do invisível nem sempre corresponde às nossas expectativas de quando as coisas deveriam acontecer. Então, você deve persistir. E persistir não significa esforço, significa retornar. Cada vez que você perceber que voltou à velha assunção, você gentilmente retorna à nova. Você não se culpa, você não se julga, você simplesmente retorna. E cada vez que você retorna, você fortalece a nova assunção. E, eventualmente, a nova assunção se torna mais forte do que a velha. E quando isso acontece, a manifestação é rápida. Neville comparava isso a uma escada. Cada vez que você assume o sentimento de desejo realizado, você sobe um degrau. Você pode descer um degrau quando duvidar ou se preocupar, mas cada vez que você retorna à assunção, você sobe novamente. E, eventualmente, você sobe escada suficiente para que a mudança física ocorra. O truque é não descer mais degraus do que você sobe. Continue subindo mais do que desce e você chegará ao topo. Outra coisa importante sobre persistência, ela fica mais fácil com o tempo. No início, assumir contra as aparências é difícil, parece antinatural, parece como mentir para si mesmo. Mas quanto mais você faz,
mais natural se torna. E chega um ponto onde a nova assunção se sente mais real do que as velhas circunstâncias. E quando você chega a esse ponto, você sabe que a manifestação é iminente, porque você mudou internamente e o externo deve seguir. Vamos agora explorar como Neville via o conceito de pontes de incidentes. Este é um termo que ele usava para descrever a série de eventos que se desenrolam entre a assunção interna e a manifestação física. Quando você assume algo, você não vê a manifestação instantaneamente, na maioria das vezes. Em vez disso, você vê uma série de eventos, encontros, oportunidades, que são as pontes que te levam à manifestação. E aqui está o importante. Você não precisa saber quais serão essas pontes. Você não precisa planejar. Você não precisa descobrir. Tudo o que você precisa fazer é assumir o fim, e as pontes aparecerão. Elas podem ser coisas que você nunca teria pensado. Podem envolver pessoas que você nunca conheceu. Podem acontecer de maneiras que parecem completamente não relacionadas ao seu desejo. Mas quando você olha para trás, você vê que cada passo era necessário. Neville contava a história de uma mulher que queria se casar. Ela assumiu que era casada, sentiu a realidade disso e persistiu. E então, coisas estranhas começaram a acontecer. Ela foi convidada para uma festa que normalmente não iria. Nessa festa, conheceu alguém que a apresentou a outra pessoa. Essa pessoa a convidou para um evento. Nesse evento, ela conheceu seu futuro marido. Cada um desses passos era uma ponte, e ela não planejou nenhum deles. Ela apenas assumiu o fim, e as pontes apareceram. Então, quando você está no processo de manifestação, não tente descobrir como vai acontecer. Não tente forçar um caminho específico. Simplesmente assuma o fim e permaneça aberto. Permaneça atento. E quando oportunidades aparecerem, mesmo que pareçam não relacionadas, siga-as, porque elas podem ser as pontes que te levarão ao seu desejo. Agora, vamos falar sobre um conceito que pode mudar completamente sua perspectiva. A ideia de que você está sempre manifestando. Não é que às vezes você manifesta e às vezes não. Você está sempre manifestando, sempre. Cada pensamento, cada sentimento, cada assunção está criando sua realidade futura. A questão não é se você está manifestando, mas o que você está manifestando. A maioria das pessoas está manifestando inconscientemente. Elas estão criando por padrão, não por design. Elas assumem coisas sem perceber. Elas se preocupam e manifestam as coisas com que se preocupam. Elas têm medo e manifestam as coisas que temem. Elas duvidam de si mesmas e manifestam fracasso, mas estão sempre criando. Quando você entende isso, você se torna mais consciente. Você começa a prestar atenção aos seus pensamentos e sentimentos habituais. Você começa a notar os padrões e você percebe: é por isso que continuo experimentando isso. É porque continuo assumindo isso. E com esse reconhecimento vem o poder de mudar. Você pode começar a manifestar conscientemente. Em vez de deixar seus pensamentos vagarem aleatoriamente, você os direciona intencionalmente. Em vez de se preocupar automaticamente, você escolhe assumir o melhor. Em vez de temer, você escolhe confiar. E lentamente, sua vida começa a refletir essa mudança de consciência. Neville dizia que você deve se tornar um observador vigilante da sua própria mente. Você deve ficar de guarda à porta da consciência, permitindo apenas pensamentos que apoiam o que você deseja criar. Isso não significa reprimir pensamentos negativos. Significa simplesmente não se envolver com eles. Quando um pensamento de medo ou dúvida aparecer, você o observa, o reconhece e depois gentilmente retorna ao pensamento de fé e assunção. Com o tempo, isso se torna automático. Você desenvolve o hábito de pensar a partir do desejo realizado.
E quando esse hábito está estabelecido, a manifestação se torna fácil e natural. Você não precisa mais se esforçar. Você apenas vive a partir do estado de desejo realizado, e a vida responde de acordo. Agora, vamos abordar um tópico que muitas pessoas acham confuso: a relação entre ação e assunção. Algumas pessoas pensam que se devem apenas assumir e não fazer nada. Outras pensam que devem agir desesperadamente para fazer as coisas acontecerem. Qual é a verdade? A verdade está no meio, mas inclinada para a assunção. A assunção é primária, a ação é secundária. Mas a ação inspirada é importante. Deixe-me explicar. Quando você assume verdadeiramente algo, você naturalmente se move de maneiras que estão alinhadas com essa assunção. Você não precisa forçar a ação. A ação flui naturalmente de você. E essa ação inspirada é poderosa porque vem de um lugar de alinhamento, não de desespero. Por exemplo, se você assume que é rico, você pode naturalmente começar a procurar oportunidades de investimento. Você pode começar a educar-se sobre finanças. Você pode começar a fazer networking com pessoas bem-sucedidas. Essas ações não vêm de um lugar de eu preciso ficar rico, mas de um lugar de eu sou rico. E essas são as coisas que pessoas ricas fazem. A energia é completamente diferente. Por outro lado, se você está agindo a partir de medo e desespero, tentando forçar as coisas a acontecerem, essa ação geralmente é contraproducente. Ela pode até sabotar seus esforços, porque vem de um estado de falta, não de plenitude. E o estado é sempre mais importante do que a ação. Então a abordagem certa é: assuma primeiro e então haja a partir dessa assunção. Não haja para tentar criar a assunção. Isso é inverter a ordem. Assuma e então a ação certa virá naturalmente. E quando você age a partir da assunção, mesmo pequenas ações podem produzir grandes resultados, porque você está alinhado com o fluxo da criação, não trabalhando contra ele. Vamos agora falar sobre algo que pode ser libertador: a ideia de que você não precisa ser perfeito. Muitas pessoas pensam que para manifestar algo, elas precisam manter a assunção perfeitamente, 100% do tempo. E quando falham, quando têm um momento de dúvida ou medo, elas pensam que arruinaram tudo e precisam começar de novo. Mas não é assim que funciona. Você não precisa ser perfeito. Você apenas precisa ser mais consistente na nova assunção do que na velha. Se você passa 60% do tempo assumindo que é rico e 40% preocupando-se com dinheiro, você está fazendo progresso. Você está mudando o equilíbrio. E se você continuar, eventualmente chegará a 70%, 80%, 90%. E em algum ponto nesse processo, a manifestação ocorre. O importante é não desistir quando você tropeçar. Não se julgar quando tiver um dia ruim. Não pensar que porque você duvidou por um momento, tudo está perdido. A lei não funciona assim. A lei responde à sua assunção dominante, não aos seus momentos ocasionais de fraqueza. Então, seja gentil consigo mesmo. Persista, mas sem autocobrança cruel. Cada vez que você retornar à assunção é uma vitória, não importa quantas vezes você tenha se afastado dela. Neville tinha um conceito lindo sobre isso. Ele dizia que Deus, a consciência, é infinitamente misericordioso. Não importa quantas vezes você fale, você pode sempre começar de novo, sempre retornar, sempre assumir novamente. Não há julgamento, não há punição. Há apenas a lei, trabalhando impessoalmente, respondendo à sua assunção dominante. E se sua assunção dominante muda, sua vida muda. É simples assim. Agora vamos explorar um aspecto muito prático: como lidar com outras pessoas que duvidam ou tentam desencorajá-lo. Quando você começa a aplicar esses ensinamentos, você pode descobrir que amigos e familiares não entendem. Eles podem pensar que você está sendo ingênuo, iludido ou irresponsável. Eles podem tentar trazê-lo de volta
a realidade. O que você faz nessa situação? Primeiro, entenda que as outras pessoas estão refletindo suas próprias crenças de volta para você. Se você tem dúvidas internas sobre o que está fazendo, essas dúvidas se manifestarão como ceticismo externo. Então, o primeiro passo é fortalecer sua própria convicção. Quando você está verdadeiramente convicto, as opiniões dos outros param de afetá-lo. Segundo, você não precisa compartilhar o que está fazendo com todos. Neville muitas vezes aconselhava as pessoas a manter suas assunções privadas. Não porque haja algo de errado em falar sobre elas, mas porque quando você fala sobre um desejo não manifestado, você convida as opiniões e dúvidas dos outros. E se você ainda não está firme na sua assunção, essas dúvidas podem abalar você. Então, seja seletivo sobre com quem você compartilha. E se alguém questionar ou duvidar, simplesmente sorria e permaneça firme na sua assunção. Você não precisa convencer ninguém. Você não precisa provar nada. Você apenas precisa permanecer fiel ao que assumiu. E quando a manifestação vier, a prova estará lá para todos verem. Terceiro, lembre-se de que as pessoas ao seu redor são parte da sua consciência. Se você muda a forma como pensa sobre elas, elas mudarão em sua experiência. Se você assume que as pessoas te apoiam, que acreditam em você, que te encorajam, então é isso que você experimentará. Não porque você mudou as pessoas lá fora, mas porque você mudou a consciência delas dentro de você. Vamos agora falar sobre um dos aspectos mais poderosos dos ensinamentos de Neville, a revisão do autoconceito. Como mencionamos antes, seu autoconceito é a totalidade das crenças que você tem sobre si mesmo, e é possível revisar seu autoconceito, reconstruí-lo completamente, usando os mesmos princípios que você usa para manifestar qualquer outra coisa. O processo é simples, mas profundo. Você decide quem você quer ser. Não em termos de realizações externas, mas em termos de qualidades internas. Você quer ser confiante, amoroso, criativo, bem-sucedido, poderoso, pacífico. Você escolhe as qualidades que deseja encarnar e então você assume que você já é essa pessoa. Você pode fazer isso através de afirmações, mas afirmações sozinhas não são suficientes. Você deve sentir, você deve imaginar-se sendo essa pessoa. Como você se moveria se fosse verdadeiramente confiante? Como você falaria? Como você tomaria decisões? E então você começa a mover-se, falar e decidir dessa forma. Não como uma atuação, mas como uma encarnação. Você está assumindo a identidade e permitindo que ela se torne real. Com o tempo, essa nova identidade se torna natural. Ela se torna quem você é. E quando seu autoconceito muda, tudo na sua vida muda, porque tudo na sua vida é um reflexo do seu autoconceito. Quando você se vê como poderoso, você atrai situações onde seu poder é evidente. Quando você se vê como amado, você atrai pessoas que te amam. Quando você se vê como bem-sucedido, você atrai sucesso. Este é o trabalho mais profundo que você pode fazer. Não manifestar coisas específicas, mas transformar quem você é em consciência. Porque quando você transforma quem você é, as coisas que você deseja fluem naturalmente para você. Você não precisa mais persegui-las, elas te perseguem. Agora, vamos abordar a questão do tempo. Quanto tempo leva para manifestar algo? Esta é uma das perguntas mais comuns e a resposta é: depende. Depende de vários fatores. Depende de quão forte é sua assunção. Depende de quão consistente você é. Depende de quão profunda é a crença limitante que você está tentando superar. Depende do que você está manifestando. Algumas coisas se manifestam rapidamente. Outras levam mais tempo. Mas aqui está o que Neville diria. O tempo não é realmente o fator importante. O que importa é a certeza. Se você tem certeza absoluta de que algo é seu, não importa quanto tempo leva.
Você pode esperar pacientemente, sem ansiedade, porque você sabe. Você não está esperando para ver se vai acontecer. Você está apenas esperando para ver como vai acontecer. A ansiedade sobre o tempo vem da dúvida. Se você está se perguntando quando, você está implicitamente duvidando. Porque se você realmente soubesse que era seu, você não se preocuparia com quando. Você esperaria com expectativa tranquila, como você espera o amanhecer. Você sabe que o sol vai nascer, então não há ansiedade, há apenas paciência. Então, em vez de focar no tempo, foque na certeza. Fortaleça sua assunção. Viva a partir do fim e confie que no tempo perfeito a manifestação aparecerá. E quando ela aparecer, você verá que cada dia de espera foi necessário, que cada atraso foi divino, que tudo se desenrolou perfeitamente. Agora, vamos falar sobre um conceito avançado, a ideia de que você pode manifestar múltiplas coisas simultaneamente. Algumas pessoas pensam que precisam focar em apenas um desejo por vez. Mas não é verdade. Você pode ter múltiplas assunções ao mesmo tempo. Você pode assumir que é rico, amado, saudável e bem-sucedido, tudo simultaneamente, porque essas assunções não competem entre si, elas se complementam. Na verdade, ter um autoconceito geral elevado facilita a manifestação de coisas específicas. Se você se vê como uma pessoa abençoada, favorecida, divina, então tudo que você deseja flui mais facilmente. Porque você não está manifestando a partir de um lugar de falta, mas de um lugar de plenitude. A chave é não dispersar sua atenção. Você não precisa passar horas todos os dias imaginando cada desejo separadamente. Você pode ter uma sessão de sates focada em uma coisa. Durante o dia, você pode fazer afirmações sobre outra. À noite, você pode revisar o dia e reescrever eventos. Você pode fazer tudo isso desde que venha de um lugar de assumir o desejo realizado, não de desespero por manifestação. O que não funciona é ficar mudando de desejo constantemente porque você está impaciente. Isso revela falta de persistência, e falta de persistência é falta de fé. Então, escolha seus desejos conscientemente, assuma-os fielmente e confie que todos se manifestarão em seu tempo perfeito. Vamos agora explorar a diferença entre manifestação e criação. Muitas pessoas usam esses termos de forma intercambiável, mas Neville tinha uma perspectiva única. Ele dizia que você não está realmente criando algo novo. Você está sintonizando-se com uma versão de realidade que já existe. Todas as possibilidades já existem em consciência. Seu trabalho não é criar a possibilidade, mas selecionar qual possibilidade você quer experimentar. Imagine que existem infinitas estações de rádio transmitindo simultaneamente. Cada estação é uma realidade diferente, uma linha do tempo diferente. Em uma estação, você é rico. Em outra, você é pobre. Em uma, você é amado. Em outra, você é solitário. Todas essas estações existem agora, simultaneamente. E qual estação você ouve depende de onde você sintoniza seu dial. E você sintoniza seu dial através da assunção. Quando você assume que é rico, você não está criando riqueza do nada. Você está mudando sua sintonização para a realidade onde você já é rico. Essa realidade já existe. Você está apenas escolhendo experimentá-la. E essa escolha acontece através da mudança de consciência. Isso pode parecer um detalhe técnico, mas é na verdade muito libertador, porque significa que você não precisa se preocupar se algo é possível ou não. Tudo é possível, porque todas as possibilidades já existem. A única questão é: você está disposto a sintonizar-se com a possibilidade que deseja. E você sintoniza através da assunção. Agora, vamos falar sobre fé. Fé é uma palavra que é frequentemente mal compreendida.
Muitas pessoas pensam que fé significa acreditar em algo sem evidência, acreditar cegamente. Mas Neville tinha uma definição diferente. Para ele, fé é o sentimento de certeza, a sensação interna de saber. Não é intelectual, é visceral. É quando você sabe em suas entranhas que algo é verdade, mesmo que seus olhos físicos ainda não vejam. E como você desenvolve essa fé? Não através de pensamento, mas através de sentimento. Quando você entra no sentimento de desejo realizado, quando você realmente sente como seria ter o que deseja, você desenvolve fé naturalmente, porque o sentimento é evidência para o subconsciente. O subconsciente não distingue entre uma experiência imaginada vividamente e uma experiência real. Para ele, se você sentiu, aconteceu. E uma vez que aconteceu para o subconsciente, a manifestação física é apenas questão de tempo. Então, se você quer fortalecer sua fé, não tente se convencer intelectualmente. Entre no sentimento. Sinta mais profundamente. Sinta mais frequentemente. E sua fé crescerá naturalmente, porque ela é construída sobre a experiência interna, não sobre crença abstrata. Neville dizia que fé é lealdade à sua consciência invisível. É permanecer fiel ao que você assumiu internamente, mesmo quando o mundo externo contradiz. É dizer, eu sei o que assumi, eu sei o que senti, e eu vou permanecer fiel a isso, não importa o que aconteça externamente. Essa lealdade, essa persistência na assunção invisível é fé verdadeira. E é essa fé que move montanhas. Vamos agora abordar um tópico que pode ser controverso. A ideia de que não existem outras pessoas. Agora, isso não significa que outras pessoas não existam fisicamente. Obviamente, elas existem. O que Neville quer dizer é que, do ponto de vista da sua experiência, as outras pessoas são manifestações da sua consciência. Você nunca experimenta a outra pessoa diretamente. Você experimenta a sua consciência da outra pessoa. Pense nisso. Você nunca pode entrar na mente de outra pessoa. Nunca pode experimentar a vida através dos olhos dela. Tudo que você sabe sobre a outra pessoa é o que você percebe, interpreta e assume sobre ela. E essas percepções, interpretações e assunções estão acontecendo dentro da sua consciência. Então, a pessoa que você experimenta é, na verdade, sua criação consciente. Isso tem implicações profundas. Significa que se você quer mudar como alguém te trata, você não precisa mudar a pessoa. Você precisa mudar sua consciência da pessoa. Se você assume que alguém é hostil, você experimentará hostilidade. Se você assume que alguém é amoroso, você experimentará amor. A pessoa real lá fora pode permanecer a mesma, mas sua experiência dela mudará completamente. Neville dava o exemplo de uma mulher cujo marido era alcoólatra. Ela tentou de tudo para mudá-lo diretamente, sem sucesso. Então, ela aplicou a lei. Ela parou de vê-lo como alcoólatra. Ela começou a vê-lo em sua imaginação como sóbrio, saudável, amoroso. Ela persistiu nessa visão, independentemente do comportamento atual dele. E gradualmente ele mudou. Ele parou de beber. Ele se tornou a pessoa que ela havia assumido em consciência. Agora você pode perguntar, ela mudou o livre-arbítrio dele? E Neville diria, não existe livre-arbítrio separado no nível que você pensa. No nível mais profundo, há apenas uma consciência. E quando você muda sua consciência, você muda a realidade que experimenta. O marido não perdeu o livre-arbítrio. Ele simplesmente tornou-se a versão dele que existe na realidade onde a esposa o vê como sóbrio. Isso pode ser difícil de entender, e não há problema se você não concordar completamente. O importante é entender a parte prática. Você tem poder sobre como experimenta as pessoas. Mude sua consciência delas e sua experiência delas muda. Isso é poderoso e prático, independentemente da metafísica por trás. Vamos agora falar sobre resistência interna. Muitas pessoas descobrem que quando tentam assumir algo, há uma resistência interna.
Uma parte delas não acredita, não aceita, não quer, e essa resistência pode ser um obstáculo significativo. Como você lida com isso? Primeiro, reconheça a resistência. Não lute contra ela, não a reprima, apenas observe. Há resistência aqui. E então pergunte: de onde vem essa resistência? Qual crença está por trás dela? Geralmente, a resistência vem de crenças subconscientes. Talvez você acredite que não merece o que está tentando manifestar. Talvez você tenha medo do que vem com isso. Talvez você esteja apegado à identidade de alguém que não tem isso. Uma vez que você identifica a crença por trás da resistência, você pode trabalhar para mudá-la. E você faz isso através da mesma técnica, a assunção. Você assume que você merece. Você assume que é seguro ter o que deseja. Você assume que você pode ter isso e ainda ser você mesmo. Você substitui a crença limitante por uma crença empoderadora, através de assunção persistente. Outra abordagem é começar pequeno. Se assumir algo grande cria muita resistência, assuma algo menor primeiro. Construa sua fé com manifestações menores. E conforme sua fé cresce, sua capacidade de assumir coisas maiores cresce também. Não há vergonha em começar pequeno. O importante é começar. E lembre-se, a resistência diminui com a persistência. Quanto mais você assume algo, mais familiar se torna. E quanto mais familiar, menos resistência. Então, persista. Continue assumindo gentilmente, consistentemente. E a resistência eventualmente se dissolverá. Agora, vamos explorar um aspecto muito prático: como aplicar esses ensinamentos à saúde. Muitas pessoas querem saber se podem usar a lei da assunção para curar doenças ou melhorar sua saúde. E a resposta de Neville é um claro sim, porque o corpo é uma manifestação de consciência, assim como tudo mais. E quando você muda a consciência, o corpo deve responder. A técnica é a mesma. Assumir o sentimento de perfeita saúde. Não importa o que seu corpo esteja fazendo agora, você assume que está saudável, forte, vital. Você imagina-se fazendo coisas que uma pessoa saudável faria. Você sente a energia, a vitalidade, a ausência de dor ou sintomas, e você persiste nessa assunção. Agora, isso não significa que você deve ignorar a medicina. Neville nunca disse isso. Ele dizia que você deve usar todos os recursos disponíveis, incluindo médicos e tratamentos. Mas, ao mesmo tempo, você trabalha no nível de consciência, assumindo a saúde. E muitas vezes você descobrirá que os tratamentos funcionam melhor do que esperado, ou que a cura acontece de forma surpreendente, ou que você simplesmente se sente melhor mesmo antes de qualquer mudança física ser medida. O corpo está constantemente recebendo instruções da consciência. Cada pensamento, cada emoção está criando química no corpo. Quando você está em estado de medo ou estresse, seu corpo produz hormônios de estresse que suprimem o sistema imunológico. Quando você está em estado de paz e alegria, seu corpo produz hormônios que promovem cura e regeneração. Então, seu estado de consciência afeta diretamente sua saúde física. Quando você assume saúde, você não está apenas pensando positivo. Você está mudando a instrução fundamental que seu corpo está recebendo. E o corpo responde. Nem sempre instantaneamente, mas eventualmente. E quanto mais consistente sua assunção, mais rápida a resposta. Neville contava muitas histórias de curas através da mudança de consciência. Pessoas que foram desenganadas pelos médicos, mas assumiram saúde e foram curadas. Agora, isso não significa que todo mundo será curado de tudo. Há mistérios que não entendemos completamente. Mas o que podemos dizer com certeza é que a consciência afeta a saúde. E mudando a consciência, você pode melhorar significativamente sua saúde. Vamos agora falar sobre o papel das emoções.
Neville colocava enorme ênfase no sentimento, mas o que exatamente ele queria dizer? Ele queria dizer que você deve cultivar a emoção que você sentiria se seu desejo já estivesse realizado. Não a emoção de desejar, mas a emoção de ter. Por exemplo, se você deseja dinheiro, a emoção de desejar dinheiro é ansiedade, necessidade, falta. Mas a emoção de ter dinheiro é segurança, liberdade, paz. São emoções completamente diferentes, e é a segunda que você deve cultivar. Como você cultiva uma emoção? Através da imaginação. Você imagina vividamente uma cena que produziria essa emoção, e você se permite sentir a emoção que a cena produziria. Você não finge sentir. Você realmente sente, porque a cena imaginada, quando vívida, produz emoções reais. E essas emoções são a linguagem do subconsciente. O subconsciente não entende palavras da mesma forma que a mente consciente, mas ele entende emoções perfeitamente. Quando você sente a emoção de desejo realizado, você está comunicando diretamente com o subconsciente. Isto é o que queremos, isto é nossa realidade. E o subconsciente aceita e começa a trabalhar para manifestar. Então, não subestime o poder da emoção. Não tente apenas pensar seu caminho para a manifestação. Sinta seu caminho. Entre na emoção. Viva na emoção. E você verá resultados muito mais rápidos e mais profundos. Agora, vamos abordar um conceito que Neville chamava de morrer para o velho homem e nascer como o novo. Este é um conceito bíblico que ele interpretou de forma psicológica. Morrer para o velho homem significa abandonar completamente a velha identidade, as velhas crenças, as velhas assunções. E nascer como o novo homem significa assumir completamente a nova identidade, as novas crenças, as novas assunções. Isso requer uma espécie de morte, não física, mas psicológica. Você deve estar disposto a deixar ir quem você foi, para se tornar quem você quer ser. E isso pode ser assustador, porque há uma familiaridade no velho, mesmo que seja doloroso. Há segurança no conhecido, mesmo que seja limitante. Mas se você quer uma vida nova, você deve estar disposto a morrer para a velha. Você deve soltar a identidade da pessoa pobre para assumir a identidade da pessoa rica. Você deve soltar a identidade da pessoa solitária para assumir a identidade da pessoa amada. Você deve soltar a identidade da pessoa fraca para assumir a identidade da pessoa poderosa. E como você faz isso? Através da assunção persistente. Você deixa de se identificar com o velho e começa a se identificar com o novo. E há um período de transição onde você não é mais completamente o velho, mas ainda não é completamente o novo. Esse período pode ser desconfortável. Mas se você persistir, você emerge como o novo, e o velho simplesmente deixa de existir na sua experiência. Vamos agora falar sobre sinais e sincronicidades. Quando você está no processo de manifestação, você pode começar a notar sinais, sincronicidades, pequenas confirmações de que sua assunção está se movendo em direção à manifestação. Talvez você veja números repetidos. Talvez você ouça uma música que ressoa com seu desejo. Talvez alguém mencione casualmente algo relacionado ao que você está manifestando. Como você deve interpretar esses sinais? Neville diria, eles são confirmações de que você está no caminho certo. Eles são a ponte de incidentes começando a se formar. Mas ele também diria, não dependa deles, não espere por eles, não faça deles sua prova de que está funcionando. Porque se você precisa de sinais para acreditar, então você não está realmente em fé. Fé é saber sem precisar de prova. Os sinais são bonitos quando aparecem, eles são encorajadores, mas você não deve se apegar a eles. E você certamente não deve entrar em pânico se eles não aparecerem. Sua assunção é sua prova. O sentimento interno é sua evidência. E se você está firme nisso, os sinais externos se tornam irrelevantes.
Então, aprecie os sinais quando eles vierem. Mas não os procure desesperadamente. Não tente forçá-los. Simplesmente permaneça fiel à sua assunção, e tudo mais se cuidará. Agora, vamos falar sobre o conceito de sacrifício. Em muitas tradições espirituais, fala-se sobre sacrifício, e Neville tinha uma interpretação interessante. Ele dizia que o único sacrifício necessário é o sacrifício da velha assunção. Você deve sacrificar sua crença em limitação. Você deve sacrificar sua identificação com o velho estado. Você deve sacrificar seu apego às circunstâncias atuais como verdade final. Esse é o sacrifício. Não sacrifício de coisas externas, mas sacrifício de crenças internas. E esse sacrifício é, na verdade, uma liberação, porque você está soltando o que te limita. Você está morrendo para o que te mantém pequeno. E nesse sacrifício, você encontra liberdade. Então não se prenda às velhas crenças, não se apegue às velhas identidades. Esteja disposto a soltá-las, sacrificá-las, para que algo novo possa nascer. E o que nascerá será infinitamente maior do que o que você soltou. Vamos agora explorar como esses ensinamentos se aplicam a objetivos de carreira e propósito de vida. Muitas pessoas querem saber como usar a lei da Assunção para encontrar sua vocação ou alcançar sucesso em sua carreira. E a abordagem é a mesma, mas com algumas nuances específicas. Primeiro, você deve ter clareza sobre o que você realmente quer, não o que outras pessoas querem para você, não o que a sociedade diz que você deveria querer, mas o que você genuinamente deseja. E às vezes, descobrir isso requer introspecção honesta. Você pode precisar perguntar a si mesmo: se eu soubesse que não poderia falhar, o que eu faria? E a resposta a essa pergunta muitas vezes revela seu verdadeiro desejo. Uma vez que você sabe o que quer, você assume que já é essa pessoa. Se você quer ser um escritor bem-sucedido, você assume que já é um escritor bem-sucedido. Você começa a se ver dessa forma. Você começa a pensar: como um escritor bem-sucedido abordaria isso? E você toma decisões a partir desse lugar. E aqui está algo importante. Você não espera até ter sucesso externo para se considerar bem-sucedido. Você se considera bem-sucedido agora. Porque sucesso é primeiro um estado interno, não uma circunstância externa. E quando você se assume como bem-sucedido internamente, o sucesso externo segue. Quanto ao propósito de vida, Neville diria que seu propósito é ser o criador consciente da sua realidade. É despertar para o fato de que você é Deus em forma humana. E quando você desperta para isso, você naturalmente se move em direção a expressões que refletem essa verdade. Você pode se tornar um professor, um curador, um artista, um empresário. A forma específica não importa tanto quanto a consciência por trás dela. Então, não se preocupe tanto em descobrir seu propósito como algo fixo lá fora. Em vez disso, assuma que você está vivendo seu propósito agora. Assuma que cada dia é uma oportunidade de expressar sua divindade criativa. E a partir dessa assunção, seu caminho se revelará naturalmente. Agora, vamos falar sobre abundância financeira de forma mais específica. Este é um dos tópicos mais populares, porque muitas pessoas lutam com dinheiro. E Neville tinha muito a dizer sobre isso. Ele próprio passou de pobreza à prosperidade usando esses princípios, então ele falava por experiência. A chave para a abundância financeira não é focar no dinheiro, é focar no estado de consciência de ser alguém para quem o dinheiro flui facilmente. Quando você está nesse estado, você não se preocupa com dinheiro. Você não obsessa sobre ele. Você simplesmente confia que ele está sempre lá quando você precisa. E como você entra nesse estado? Você assume que é rico, não eventualmente, mas agora. Você pode não ter o dinheiro fisicamente ainda, mas em consciência você é rico. E você vive a partir desse lugar. Você toma decisões com confiança. Você gasta de forma inteligente, mas sem medo.
Você dá generosamente, sabendo que há sempre mais chegando. E aqui está algo crucial. Você deve mudar sua relação com o dinheiro. A maioria das pessoas vê dinheiro como algo escasso, algo que elas têm que lutar para conseguir, algo que pode facilmente ir embora. Mas quando você muda sua consciência, você começa a ver dinheiro como energia, como algo que flui, como algo abundante e sempre disponível. Uma técnica poderosa que Neville ensinava era imaginar-se tendo muito mais dinheiro do que você precisa. Não apenas o suficiente, mas mais do que o suficiente. Imagine ter tanto dinheiro que você nem precisa pensar sobre isso. Sinta a liberdade disso. Sinta a segurança disso e viva nesse sentimento. Outra coisa importante: pare de dizer coisas negativas sobre dinheiro. Pare de dizer, eu não posso pagar isso, ou dinheiro não cresce em árvores, ou é difícil ganhar dinheiro. Essas declarações são assunções, e elas criam sua realidade. Em vez disso, diga coisas como, dinheiro flui para mim facilmente, ou eu sou um ímã para a abundância, ou sempre tenho mais do que o suficiente. E, finalmente, seja grato pelo dinheiro que você já tem. Mesmo que seja pouco, agradeça por ele. Celebre cada real que chega a você, porque gratidão multiplica. Quando você é grato pelo pouco, o muito vem. Quando você reclama do pouco, mesmo o pouco vai embora. Agora, vamos abordar relacionamentos românticos de forma mais profunda. Neville falava extensivamente sobre isso, porque muitas pessoas vinham até ele buscando ajuda com amor, e seus conselhos eram sempre os mesmos. Assuma que você já tem o amor que deseja. Se você quer um relacionamento, mas está sozinho, não viva a partir do estado de solidão. Viva a partir do estado de ser amado. Como você se sentiria se estivesse em um relacionamento amoroso, feliz, satisfatório? Você se sentiria seguro, valorizado, desejado, feliz. Entre nesses sentimentos agora. Não espere até conhecer alguém. Sinta-se amado agora. E quando você faz isso, uma de duas coisas acontece. Ou você atrai alguém maravilhoso que corresponde a esse sentimento, ou você percebe que o amor que estava buscando já estava dentro de você o tempo todo. E muitas vezes é a segunda opção que é a verdadeira bênção. Se você está em um relacionamento, mas não está feliz, a abordagem é a mesma. Não foque no que está errado. Foque em como você quer que o relacionamento seja. Imagine conversas amorosas. Imagine momentos de conexão profunda. Imagine sentir-se completamente amado e valorizado. E persista nessa imaginação, independentemente do comportamento atual do parceiro. E aqui está o milagre. Quando você muda sua consciência do relacionamento, o relacionamento muda. Ou o parceiro muda de formas que parecem milagrosas, ou o relacionamento termina naturalmente e algo melhor aparece. De qualquer forma, você vence, porque você está criando a partir de consciência, não reagindo às circunstâncias. Agora, um ponto importante. Neville não estava dizendo que você deve tolerar abuso ou comportamento nocivo. Se você está em uma situação perigosa ou tóxica, saia primeiro. Cuide da sua segurança física. E então você pode trabalhar na consciência. Mas a lei não é uma desculpa para permanecer em situações prejudiciais. Use sabedoria prática juntamente com conhecimento espiritual. Vamos agora falar sobre como lidar com o que Neville chamava de dias estéreis. Estes são dias onde você simplesmente não sente a assunção. Você tenta entrar no sentimento, mas não consegue. Você tenta imaginar, mas parece mecânico. Você tenta acreditar, mas a dúvida é forte. O que você faz nesses dias? Primeiro, seja gentil consigo mesmo. Você é humano. Nem todo dia será perfeito. Nem todo dia você sentirá fé inabalável. E tudo bem. A lei não exige perfeição, ela exige persistência. Nesses dias, faça o melhor que puder.
Mesmo que você não sinta profundamente, ainda assim faça sua prática, ainda assim imagine, ainda assim afirme, porque a disciplina de retornar à prática, mesmo quando é difícil, é o que constrói fé verdadeira. Qualquer um pode praticar quando se sente bem. O verdadeiro teste é praticar quando você não se sente bem. E lembre-se, um dia difícil não cancela todo o seu progresso. Você não volta à estaca zero porque teve um dia ruim. Você simplesmente continua de onde parou. Amanhã é um novo dia. Amanhã você pode tentar novamente. E talvez amanhã seja mais fácil. Neville dizia que devemos ser pacientes conosco mesmos. Estamos descondicionando anos, talvez décadas de crenças limitantes. Isso não acontece da noite para o dia. É um processo, e haverá dias bons e dias ruins. Mas se você persistir através de ambos, você chegará ao destino. Agora, vamos explorar o conceito de viver em dois mundos simultaneamente. Quando você pratica esses ensinamentos, você descobre que está vivendo em dois mundos ao mesmo tempo. Há o mundo externo das circunstâncias atuais e há o mundo interno da assunção. E esses dois mundos podem ser completamente diferentes. Externamente você pode estar quebrado. Internamente você é rico. Externamente você pode estar sozinho. Internamente você é amado. Externamente, você pode estar doente. Internamente, você é saudável. E você aprende a viver nesse paradoxo, sabendo que o mundo interno é a verdadeira realidade e o mundo externo é apenas uma manifestação atrasada de assunções antigas. Isso requer uma espécie de dupla consciência. Você reconhece as circunstâncias atuais porque elas estão lá. Você não as nega. Mas você também não as aceita como permanentes ou finais. Você as vê como temporárias, como o último suspiro de uma velha assunção que está morrendo. E você permanece fiel à nova assunção, sabendo que ela eventualmente se tornará o mundo externo. Viver em dois mundos é desafiador, requer fé e coragem. Porque você está indo contra o que seus sentidos dizem, contra o que o mundo diz, às vezes contra o que pessoas próximas dizem. Mas quando você persiste, quando você permanece fiel ao mundo interno, eventualmente o mundo externo cede. E os dois mundos se tornam um. E quando isso acontece, quando a manifestação vem, você percebe que o mundo interno sempre foi mais real do que o mundo externo. E você aprende a confiar nele cada vez mais. E manifestações futuras se tornam mais fáceis, porque você aprendeu a verdade fundamental: consciência é a única realidade. Vamos agora falar sobre a importância da mente tranquila. Neville muitas vezes enfatizava que a melhor maneira de impressionar o subconsciente é quando a mente está tranquila, relaxada, receptiva. Isso é porque ele recomendava a técnica Sat-S à noite, quando você está prestes a dormir. Nesse estado, a mente consciente crítica está relaxada e o subconsciente está aberto. Mas você também pode cultivar uma mente tranquila durante o dia, através de meditação, respiração profunda, momentos de silêncio. E quando sua mente está tranquila, é mais fácil assumir, mais fácil sentir, mais fácil imaginar. Uma mente agitada está cheia de dúvida e medo. Uma mente tranquila está aberta à fé e possibilidade. Então, faça da tranquilidade mental uma prática regular. Não apenas para a manifestação, mas para seu bem-estar geral. Porque uma mente tranquila é uma mente poderosa. É uma mente que pode criar conscientemente, em vez de reagir inconscientemente. Agora, à medida que nos aproximamos da conclusão desta jornada extensa pelos ensinamentos de Neville Goddard, vamos recapitular os princípios fundamentais. Primeiro, consciência é a única realidade. Tudo o que você experimenta é uma projeção da sua consciência. Segundo, você muda sua realidade mudando sua consciência, especificamente através da assunção. Terceiro, você assume algo sentindo como se já fosse verdade, vivendo a partir do fim, não em direção a ele. Quarto,
Você deve persistir na assunção, independentemente das aparências externas. E quinto, quando você muda internamente, o externo deve seguir. É lei. Esses 5 princípios são a essência de tudo que Neville ensinou. Tudo mais são variações e aplicações desses princípios fundamentais. E se você realmente entender e aplicar esses 5, você terá o poder de transformar sua vida completamente. Mas entender intelectualmente não é suficiente. Você deve aplicar. Você deve experimentar. Você deve testar esses princípios em sua própria vida. Comece com algo pequeno, se necessário. Manifeste algo simples para construir sua fé. E então, conforme sua fé cresce, assuma coisas maiores. E lembre-se, você não está tentando fazer o universo obedecer. Você está reconhecendo como a realidade já funciona. Consciência sempre se manifesta. Sempre criou, está criando e criará. A única questão é, você está consciente do que está criando ou está criando inconscientemente por padrão? Estes ensinamentos te convidam a ser consciente, a ser intencional, a ser o criador deliberado da sua experiência. E quando você aceita esse convite, quando você assume sua posição como criador, toda a sua vida muda. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. E ao mudar, você muda o mundo que experimenta. Agora, você pode estar se perguntando, por que isso não é mais conhecido? Porque a maioria das pessoas vive em luta e limitação se há um caminho tão claro para a mudança. E a resposta é que a maioria das pessoas não está pronta para aceitar que elas são responsáveis. É mais fácil culpar circunstâncias, outras pessoas, sorte, o universo. É mais fácil ser vítima do que criador. Mas você, se chegou até aqui nesta jornada, não é como a maioria das pessoas. Você está buscando algo mais. Você está disposto a considerar que talvez, apenas talvez, você tenha mais poder do que pensava. E essa disposição, essa abertura, é o primeiro passo para a transformação. O próximo passo é a aplicação. Pegue o que aprendeu aqui e use. Não apenas pense sobre isso. Faça isso. Assuma algo, sinta-o, viva a partir dele, persista nele e observe o que acontece. Porque é apenas através da experiência que você realmente saberá a verdade desses ensinamentos. E quando você experimentar sua primeira manifestação consciente, quando você vir algo que assumiu se tornar realidade física, algo mudará em você. Você não poderá mais voltar à velha forma de pensar. Você saberá, não apenas intelectualmente, mas experiencialmente, que você é o Criador. E esse conhecimento o libertará de formas que você nem pode imaginar ainda. Neville viveu esses ensinamentos. Ele não estava apenas teorizando ou filosofando. Ele manifestou sua própria cidadania americana quando todos diziam que era impossível. Ele manifestou viagens ao redor do mundo quando era pobre demais para pagar. Ele manifestou relacionamentos, saúde, sucesso, e ele ensinou milhares de outras pessoas a fazerem o mesmo. As histórias de manifestações bem-sucedidas são incontáveis. E agora é sua vez. Você tem o conhecimento, você tem as técnicas, você tem os princípios. Tudo o que você precisa agora é aplicação e persistência. E a fé de que isso funciona, mesmo antes de ver a evidência. Então deixe-me te desafiar agora. Escolha algo que você deseja. Não algo impossível que você nem acredita que pode ter, mas algo que seria maravilhoso se acontecesse, algo que faria uma diferença real na sua vida. E comece a assumir que você já tem isso. Sinta-o todos os dias. Imagine-o todas as noites antes de dormir. Persista por pelo menos 30 dias sem desistir e veja o que acontece. E se não funcionar, então pelo menos você tentou. Mas eu prevejo que funcionará, porque a lei é impessoal e infalível. Ela não conhece favoritos. Ela trabalha para todos que a aplicam corretamente. E se você aplicar com sinceridade, sentimento e persistência, você verá resultados. E esses resultados mudarão você.
Porque você percebe que nunca foi limitado da forma que pensava, que sempre houve um poder dentro de você esperando para ser usado. E uma vez que você desperta para esse poder, uma vez que você sabe que pode criar conscientemente, toda a sua relação com a vida muda. Você para de ser vítima e se torna criador. Você para de reagir e começa a criar. Você para de esperar que o mundo mude e começa a mudar o mundo através da mudança de si mesmo. E essa é a verdadeira liberdade. Não liberdade de circunstâncias, mas liberdade através do conhecimento de que você pode mudar qualquer circunstância mudando consciência. Neville passou sua vida ensinando isso. Ele deu incontáveis palestras, escreveu vários livros, tocou milhares de vidas. E por quê? Porque ele queria que as pessoas soubessem a verdade, que elas são Deus em forma humana, que elas têm poder ilimitado, que não há nada que não possam ser, fazer ou ter, se apenas assumirem em consciência. E essa mensagem é tão relevante hoje quanto era quando Neville estava vivo, talvez até mais. Porque vivemos em tempos de grande mudança, grande incerteza, grande oportunidade. E aqueles que entendem como a consciência funciona, que sabem como assumir e persistir, esses são os que prosperarão. Não por sorte, mas por conhecimento e aplicação. Então, eu te encorajo, não deixe este conhecimento ser apenas mais informação que você ouviu e esqueceu. Deixe-o ser transformador. Deixe-o mudar a forma como você vê a si mesmo e o mundo. Deixe-o te empoderar para criar a vida que você realmente deseja. Você não está aqui por acidente. Você não encontrou esses ensinamentos por acaso. Há uma parte de você, uma parte mais profunda, que está pronta para despertar, que está pronta para assumir seu poder, que está pronta para criar conscientemente. E esse despertar começa agora, neste momento, com a decisão de assumir algo novo sobre si mesmo. Então, faça essa decisão. Escolha uma nova assunção. Sinta-a, viva-a, seja-a. E observe sua vida transformar-se. Porque quando você muda, tudo muda. Não porque o mundo é mágico, mas porque o mundo é consciência, e você é o único criador da consciência que você experimenta. Esta é a mensagem de Neville Goddard. Esta é a verdade que ele dedicou sua vida a ensinar. E esta é a verdade que, se você aceitar e aplicar, mudará sua vida para sempre. Você é o poder operante. Você é o Criador. Você é Deus em forma humana. E não há nada, absolutamente nada, que esteja além do seu poder quando você assume em consciência. Então assuma, sinta, persista e manifeste. Sua nova vida te espera. Ela já existe em consciência. Tudo que você precisa fazer é sintonizar-se com ela através da assunção. E quando você faz isso, quando você vive a partir do fim, o fim se torna começo. E você descobre que sempre teve o poder. Você apenas não sabia como usá-lo. Agora você sabe. E sabendo, você é responsável. Use esse conhecimento sabiamente. Use-o para criar beleza, amor, abundância, alegria. Use-o para elevar a si mesmo e aos outros. Use-o para manifestar a versão mais elevada de si mesmo e da sua vida. Porque no final, isso é o que importa. Não quanto dinheiro você manifestou, não quais coisas materiais você acumulou, mas quem você se tornou no processo. A pessoa que você teve que se tornar para manifestar essas coisas. Porque a verdadeira manifestação não é sobre obter, é sobre tornar-se. E quando você se torna a pessoa que naturalmente tem o que deseja, quando você incorpora a consciência de abundância, amor, saúde, sucesso, você descobre que as próprias coisas que você pensava que queria não são mais tão importantes. Porque você já se sente completo, você já se sente realizado, você já se sente divino. E essa é a verdadeira promessa desses ensinamentos. Não apenas manifestar coisas, mas despertar para a sua verdadeira natureza.
para o fato de que você é, sempre foi e sempre será o criador da sua realidade. E nesse despertar, nesse reconhecimento, está a maior liberdade que existe. Então, eu te deixo com isso. Você é o criador. Você é o poder. Você é a consciência que está criando tudo o que você experimenta. E você pode mudar o que cria a qualquer momento, simplesmente mudando o que você assume ser verdade. Este é seu poder. Este é seu direito de nascença. Este é quem você realmente é. Assuma, persista, manifeste e desperte para a verdade gloriosa de que você é Deus em forma humana, criando sua realidade através do poder infinito da consciência. Não há limites, exceto aqueles que você assume. Então, assuma sem limites. Assuma grandiosamente e viva a vida que você veio aqui para viver. Se você chegou até aqui, parabéns. Você dedicou tempo significativo para mergulhar profundamente nos ensinamentos que podem transformar completamente sua vida. Agora é hora de aplicar. Não deixe este conhecimento ser apenas teoria. Faça dele prática viva. E se este conteúdo ressoou com você, se você sentiu que há verdade aqui, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com alguém que possa se beneficiar. Porque quanto mais pessoas despertarem para seu poder criativo, mais belo nosso mundo se torna. Obrigado por estar aqui. Obrigado por buscar. E obrigado por ter a coragem de assumir seu poder como criador consciente. Até a próxima jornada.